Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo mês de agosto. Hoje é dia 1º de agosto de 2016. Desejo um mês maravilhoso para cada um de vocês, com muita energia positiva, que vocês realizem vários desejos seus nesse segundo semestre que se inicia hoje. É sempre bom a gente falar de coisas positivas, de coisas que elevam o nosso astral em início de mês e início de semana, né? Muitas pessoas enxergam a segunda-feira como... a segunda-feira chegou. Mas você teria que pensar diferente. Deus te deu a oportunidade de recomeçar, de reviver um novo começo. Então aproveite essa segunda-feira para aprender conosco aqui na Revista Mais. Vai ter aula de dança com o Celso Gazu. Hoje ele vai ensinar você a dançar forró. Você sabe de onde veio o ritmo forró? Sabe de onde veio a palavra forró? Pergunta para ele vai explicar para você aqui em nossa Revista Mais. Também você pode tirar dúvidas sobre otite infantil, aquela doença, aquela dorzinha no ouvido que deixa as mães e os pais enlouquecidos, que às vezes você que tem filho pequeno demora para enxergar que o problema é uma dor de ouvido. Daqui a pouquinho, o especialista no assunto, o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, vai estar conosco para esclarecer esse tema que tanto assusta nós, pais, com crianças. E não somente em criança, viu, gente? Otite pode dar em qualquer pessoa. Bom, isso é o que eu imagino. Vou conversar com o Dr. Jamal daqui a pouquinho. E também vamos falar sobre um tema que tem dado muito o que falar na mídia também, que é a questão do metabolismo. Como é que funciona o seu metabolismo? Você sabe? Você que de repente está entrando na menopausa, ou você que está entrando na andropausa, ou simplesmente você que de repente está na puberdade. Enfim, como é que funciona o metabolismo do ser humano? Como é que funciona o nosso metabolismo? E para falar sobre esse tema eu recebo a doutora Maria Ângela Zaccarelli, que é endocrinologista e que vai nos explicar detalhes sobre esse tema. Se quiser participar conosco, acesse o nosso site tvmaisabc.com.br, envie sua sugestão, envie sua pergunta, que nós teremos o maior prazer em responder. Quero agradecer a Boutique Que Show que me veste hoje. Vou até vir mais pra cá, ó, deixar a Torre Eiffel aparecer aqui no fundo, né? Porque cobrir a Torre Eiffel não é brincadeira não, né? Ela tem que aparecer, não é? Hoje eu tô de Audrey Hepburn, olha aqui, ó. Sabe aquela roupinha que você põe confortável, não é? Não tem essa coisa de às vezes você acordar e falar assim, eu já quero colocar um moletomzinho, mas é um moletomzinho mais especial, com brilho, com Audrey Hepburn. Um beijo para todo mundo da Que Show Moda, um beijo, Karina, um beijo para toda a sua equipe, viu? E também os acessórios são da Alessandra Diana, um beijo para Lê e para toda a família. Bora começar o programa então? Chegou a hora de falar sobre otite infantil. Aliás, um quadro que eu adoro, o qual eu tenho um programa de rádio na Bandeirantes FM e AM na Sul América Trânsito, chamado Conversa de Mãe. Seja bem-vindo, Dr. Jamal Azan. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Isabelle. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. E realmente, começo de mês, começo de agosto, volta às aulas, né? É verdade. Ai. Volta tudo, volta aula, tudo. volta dor, volta problema, volta carrapato. Já voltei com carrapato de férias. É verdade, e as crianças voltam para a creche, voltam para a escolinha, as mamães já começam a se preocupar, não é isso? É verdade. Agora, você sabe que eu me lembro a primeira vez que meu filho teve otite. Eu demorei para identificar. Eu achei que fosse qualquer outra coisa, menos a tal da otite. A gente pode explicar o que é otite? Sim, a otite é uma inflamação que acomete qualquer uma das 3 porções do ouvido. Então, o ouvido, ele tem a parte externa, vou mostrar numa maquetezinha aqui. Aí fica mais fácil de vocês entenderem. Isso, olha só, nós temos a orelha aqui e o canal do ouvido, ok? Tá. Então, esta porção chamada de orelha externa, né? A gente chama de ouvido externo, mas o nome técnico mais correto é orelha externa. Mas, enfim, essa parte pode dar as otites externas, que nós vamos dizer quais são, como funciona. A membrana do tímpano e essa cavidade chama-se ouvido médio, que é a grande maioria dos problemas exatamente nas crianças pequenas, porque
o ouvido médio tem um canal de comunicação com o nariz e nós vamos entender esta relação e o que ela acaba gerando de susceptibilidade a essas infecções. E a parte interna, que nas crianças já é menos comum acontecerem as infecções. Então, são 3 pontos diferentes que ocorrem as infecções. Exatamente. A porção externa é uma região que pode gerar, então, as otites externas. E as otites externas, elas têm uma característica de gerar uma dor. Essa dor pode ser muito intensa, pode haver sangramento, pode haver escorrimento de secreção, mas a otite externa, vai a nossa primeira dica aqui para você, tem uma característica quase em todos os pacientes. Pôs a mão, doeu. Assim, aqui? Só de encostar já é o suficiente, porque a otite externa é uma inflamação da pele do ouvido. A rigor, ela não é do sistema auditivo. Então, essa pele, quando inflamada, exatamente, a pessoa tem dor ao mastigar, porque quando a gente mastiga, mexe aqui no ouvido, não é? A pessoa só de tocar, então, também tem a dor. E, muitas vezes, na criança pequena, isso acontece pela situação que eu acho um pouquinho chato, mas às vezes a gente confronta os pais numa situação ruim, colocar o bebezinho muito pequeno para fazer natação, Isabelle. Ah, é verdade. Natação dá otite? É, porque às vezes o bebezinho é tão pequenininho, a mamãe fala, 3 meses, 4 meses, 6 meses, já quero pôr na natação. Mas o canal do ouvido, ele é muito externo. Olha a mamãe aqui, ó. Já vamos confrontar com você aqui, logo de cara. 6 meses. Olha lá, isso mas eu tirei, doutor. Então, mas tirou porque quis ou por causa das infecções? Porque ele fazia cara de bravo, não gostava, ele ficava assim na natação. Alguma coisa tem, não era um prazer. Pode ser porque o canal auditivo do bebê, ele é muito estreito, ele é muito pequeno. Então, muitas vezes a água entra pela pressão até do mergulho, mas não tem como a água sair. Entendi. Aí dá aquele incômodo e isso pode levar às inflamações. Doutor Jamal, eu já ouvi dizer, já ouvi muito dizer que dar mamadeira para o bebê deitado pode dar otite. Confere isso? Confere 100%. Vamos entender então nesse outro molde aqui, onde está esta situação que realmente é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Né? Com certeza. Então nós temos aqui nesse molde o nariz, a garganta aqui, a boca e lá atrás, olha só, lá atrás do nariz, no fundo da garganta, atrás da campainha, sabe a campainha da garganta? Lá atrás dela e para cima, nas laterais, existem os canais que vão para o ouvido. Vai um canalzinho e na criança pequena, esse canal ele é mais curto, mais aberto. Tá em desenvolvimento, né? Exatamente, e mais horizontal. Então, o que acontece a hora que o bebê vai mamar deitado assim? Escorre o leite para o ouvido. E aí dá otite. Aí dá uma otite, que nós chamamos, na maioria das vezes, de otite secretora ou muitas vezes otite silenciosa. Porque exatamente aquilo que você falou, demora para os pais ou até às vezes o pediatra entender o que está acontecendo. Porque não é uma otite média aguda de dor, febre intensa. É um catarro que vai ficando ali. Sabe os casos que leva no pediatra? Ele fala, o ouvido está tudo bem, mas o ouvido está vermelho. Aí tem alguma coisa estranha. No retorno, o ouvido está vermelho. Que coisa estranha, né? Então, muitas vezes é por mamar deitado. Então, gente, qual é a orientação? Mamar deitado? Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, a posição correta é 45 graus. Nunca deitado. E aí, muitas mães fazem o seguinte, meu Deus do céu, doutor, 3 da manhã, eu tô cansada. Não vai falar que é você, que nós vamos brigar aqui no ar, hein? Eu tô cansada. Aí ela vai lá, deita na cama, põe o bebê do lado e dá mamar, dorme os dois e o leite vai por... É comum, Isabelle. Eu dei o peito 1 ano, ele mamou no meu peito 1 ano, mas eu sempre dava naquela posição invertida, sabe? De levantar. E nunca dei mamadeira deitado, sempre ouvi essa orientação. E tem outro problema
problema, sabe qual é também? Qual? Quando vai para a creche, para a escolinha. O que acontece? Porque aí a cuidadora... Gente, a gente sabe, realidade não adianta a gente esconder aqui. A cuidadora não cuida de um bebê só, Não. ela cuida de mais de um. Sim. Aí ela coloca lá o bebê para mamar. Aí o bebê aprende, sabe o quê? A segurar a mamadeira. Sozinho. Ai, que lindo, que fofo, bonitinho, não é bonitinho? É uma graça. E a hora que ele segura a mamadeira, o que a cuidadora faz? Deixa ele. Deixa ele lá, e ele escorrega e o que acontece? Leite no ouvido. Então, gente, segurar a mamadeira pode até ser bonitinho, desde que a criança mame com assistência. Você tem que estar olhando. E não vai fazer outra coisa, porque o leite no ouvido dá secreção e essa secreção pode gerar otites de repetição. Mas ela pode gerar uma situação pior ainda. Qual é? Uma diminuição parcial leve da audição, que não é perceptível no dia a dia, e essa diminuição parcial leve pode gerar um atraso na aquisição da fala. No desenvolvimento. Então, muitas crianças que têm, então, uma otite secretora, catarro no ouvido, não têm um desenvolvimento, às vezes, de fala normal e, muitas vezes, eu já atendi no meu consultório, essa situação não é parcial, às vezes a criança realmente não escuta e aí, muitas vezes, acaba sendo tida até como autista, infelizmente, porque ela não interage, ela não está ouvindo por otite secretora. Agora, voltando só na questão da natação, eu me lembro de ter comprado um silicone para colocar no ouvido do meu filho, o qual eu uso até hoje. Agora ele já tem 6 anos, faz aula de natação, mas até hoje eu coloco esse silicone, tipo um gelzinho de silicone que você molda para tapar o tímpano. Né? O que você acha disso? Olha, aqui a entrevista é ao vivo, a gente tem que falar a verdade, Exatamente. Não é isso? Eu, na verdade, eu sou contra, por vários motivos. O primeiro deles, esses protetores nunca vedam totalmente. Então, sempre, mais uma vez, um pouquinho de água entra, mas ela não consegue sair. Então, ela fica retida enquanto estiver pior usando. ainda, então. Pior ainda. Outra coisa... bom, eu já devia ter feito uma coleção de pedaço de silicone que eu tiro de dentro do ouvido. Sim, porque esse silicone ele é reutilizável. E muitas vezes de reutilizar fica um pedacinho lá dentro que você não percebe. Então, qual é a orientação se você quer usar um protetor? Se você tem qualquer tipo de desconforto, não tem problema, não sou contra a proteção. É que o silicone não é adequado. O ideal, então... procure o médico otorrino, ou até, esse é o ideal, primeiro o otorrino, ou essas lojas, essas empresas de aparelhos auditivos, porque eles fazem um molde específico para o canal auditivo para cada lado. Então, esse molde, sim, ele vai vedar completamente e ele é um molde específico para aquela criança, não é um molde que pode ser usado, digamos assim, se você inverter os lados não vai dar certo, se você entregar esse molde para outra pessoa também não. Então, molde de silicone, não acho legal não, gente. Muito bem. Quem tem sinusite? Meu filho já teve sinusite e ficou reclamando de dor na face e também no ouvido. Certo. Sinusite pode causar otite? Pode, vamos voltar a ele aqui, o nosso molde mágico aqui para vocês entenderem. Então, o nariz... né? Tem o nariz aqui, lá no fundo do nariz pode escorrer a secreção que vai para os ouvidos. Às vezes na sinusite a gente não sente o catarro escorrer pela garganta, não é verdade? Então esse catarro ele pode vir para cá, mas tem uma situação terrível que acontece quando a pessoa está com sinusite. Às vezes é muito catarro no nariz. Incham as estruturas, não consegue respirar direito, aí a pessoa vai fazer o quê? Suar o nariz. Mas o nariz está tampado, então o que ela faz? Mais força, e aí vai para o ouvido. E aí dá otite. Quem que nunca fez isso de assoar muito forte e aí acabar indo para o ouvido? Então, muito cuidado. Orientação para você. Nariz entupido nem sempre é catarro. Então, nariz entupido, se você tentar assoar e tiver dificuldade, não insista, porque você pode estar jogando a secreção dentro do seu ouvido. Doutor Jamal, eu me lembro de uma receita caseira, agora ou ele me xinga de vez ou ele... vamos ver. Ou ganha medalha, Eu me lembro de uma receita caseira que a minha avó fazia quando nós tínhamos dor de ouvido na infância, ele até já sabe. Já sei. Que é pingar
3 gotinhas de azeite quente no ouvido e colocar um paninho e ficar assim, ó, algodãozinho. O que você acha disso? Eu amo as vovós. Eu não tenho como falar nada das vovós. Como é que eu vou falar da vovó? Naquela época, a medicina evolui muito. Os nossos avós pegaram uma fase da medicina que praticamente não existia antibiótico. Gente, a gente não tem noção de que antibiótico se viabilizou no Brasil na década de 60. Recente, né? Muito recente. Então, o que acontece? Naquela hora, na hora da dor, as pessoas faziam isso, mas hoje a gente sabe que isso não é indicado, não é correto. O ideal, na hora da dor, você pode fazer uma compressa passada a ferro. Ah, também tinha isso, lembrei. Isso, paninho, né? Fraldinha, não era? Passava ferro bem quente. Isso. Não é fralda descartável. Não. Era aquela de pano que dava trabalho. Isso mesmo. Então, hoje, qual é a orientação? Uma toalhinha, você passa uma toalhinha, passa ferro ou esquenta numa lâmpada, deixa morninho e coloca no ouvido em cima, assim, da orelha inteira. Morninho, não pode ser muito quente. E mantém isso, vai aquecendo 10, 15, 20 minutos. A dor costuma melhorar rapidamente, imediatamente. Pingar azeite, pingar álcool ou inventar qualquer coisa, não faça isso. O ideal é só o calor local até a busca do atendimento médico. Mas a otite, a gente sabe também que tem uma coisa, né? Quando eu dava plantão de pronto-socorro, quando entrava um paciente às 3 da manhã, eu já sabia o que era. Otite. Dor de ouvido, sabe por quê? Por quê? Piora à noite, gente. Começa às 11 da noite, vai piorando meia-noite. 1 da manhã, não aguento mais, 3 da manhã, vai no pronto-socorro. Então, nessa hora, o que a vovó fazia? A vovó, ela mandava pingava alguma coisa, fazia alguma coisa. Realmente piora, porque as doenças, elas costumam piorar à noite. Um dos motivos é que nós temos no nosso organismo a liberação de um hormônio que chama-se corticoide, que é um hormônio analgésico, anti-inflamatório, mas ele é liberado somente de manhã no nosso organismo. Então, à noite, nós temos pouco corticoide, as doenças inflamatórias pioram. E como o ouvido tem uma inervação muito exuberante, muito grande, são cerca de 5 nervos que inervam o ouvido. Então, é muita dor mesmo. Aí a vovó vai fazer o quê? Naquela boa vontade, ela vai pegar o azeitezinho. Mas vovó, cadê a câmera? Amo vocês. Um outro detalhe importante também de a gente falar é que a tecnologia veio cada vez mais cedo para as crianças, né? Então, ficar no iPad, no celular, e muitas crianças também acabam utilizando fone de ouvido mais cedo, num volume que muitas vezes os pais nem prestam atenção. Isso pode causar otite? Com certeza, aí no caso é a região interna, é o nervo auditivo. Então, as lesões auditivas induzidas pelo ruído são realmente situações muito comuns e um trabalho recente mostrou que adolescentes de 11 a 17 anos, 54% já experimentaram sensação de zumbido e muitas delas têm lesões auditivas induzidas por ruído. Muito cuidado com o volume do MP3, do celular, ou seja, do MP3, e qual que é a orientação? Nunca deixe o volume em 100%, sempre no 70%. Querer a gente quer, mas não pode. Entendi. Existe algum exame ou algum teste que você sugere para quem está nos assistindo para fazer com o seu bebê ou com o seu filho pequeno para descobrir se ele está ouvindo 100% mesmo? Eu recomendo que todas as crianças, todas, sem exceção, com ou sem sintoma, façam no mínimo uma audiometria, que é um exame de audição a partir dos 3 ou 4 anos de idade. Então essa audiometria é muito simples, é uma cabinezinha, põe um fonezinho de ouvido, não dói, não machuca, não é trauma nenhum para a criança. E isso vai ajudar muito a ter uma base da audição para eventualmente até acompanhar depois e comparar com exames futuros. É muito simples, é muito rápido. Todas as crianças devem fazer. Se o seu filho não fez ainda, procure porque vale a pena. Aliás, você que está nos assistindo também, faça porque muitas vezes isso pode evitar uma progressão de lesões no futuro.
Adorei. Fiquei muito feliz de saber de tudo isso e das coisas que eu fiz de errado também. Faz Obrigada. parte da vida. Estamos aqui para isso, né? Obrigada, doutor Jamal. Obrigado a você. O contato do Dr. Jamal está aqui na tela. Se você quiser conhecer o trabalho, entre no site, acesse o site, você encontra a Clínica Jamal em 2 endereços. Obrigada, sucesso, viu? Igualmente. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto para falar sobre metabolismo, o tal do metabolismo, hein? Como é que está o seu? Sabe como tá? Sabe como funciona? Já a gente vai falar sobre isso.